Essa aula é sobre o controle estatístico do processo, né, chamado CEP. E, como já sabemos, um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende, né, ele precisa atender perfeitamente, né, de forma confiável e de forma acessível, segura e no tempo certo, né, as necessidades do cliente, certo? Isso não é uma novidade, isso a gente ouviu, né, a gente discutiu o semestre inteiro. E também já falamos que cada produto, para esse produto ou serviço, né, atender às necessidades do cliente, a gente sabe que esse produto ou serviço possui um número de elementos que, em conjunto, descrevem sua adequação ao uso. E a gente chama esses elementos, né, frequentemente, aí, de características de qualidade, correto? Ok. Dentro dessas características, a gente sabe que podem ser de diversos tipos, né? Podem ser características físicas, tais como o comprimento, o peso, a voltagem, a viscosidade, né? A gente tem as características sensoriais, né? Que tem a ver aí com o gosto, com a aparência, com a cor. E também temos características de qualidade de orientação temporal, como, por exemplo, confiabilidade no produto ou no serviço, né? Manutenção, utilidade, durabilidade, certo? Não é novidade, né? Então, que o produto ou serviço tem que ali atender as necessidades do cliente de diversas formas, né? E para atender, ele tem um número de elementos aí que são as características de qualidade, que também são diversas, que precisa, então, atender às expectativas do cliente, às vezes, né, até mesmo exceder as expectativas do cliente. Então, para que isso aconteça, esse produto tem que ser produzido por um processo que seja estável ou replicável. Né? O que seria aí um processo estável ou replicável? Né? Um processo que tem que ser capaz de operar com pequena variabilidade. Então, a gente ainda vai abordar com mais ênfase aí a variabilidade, mas assim, né, basicamente vamos pensar, esse processo para atender todas as expectativas do cliente, né, esse processo que vai produzir esse produto tem que atender as expectativas, tem que ser capaz de operar com pequena variabilidade em torno das dimensões alvo, então tem sempre ali uma dimensão alvo ou nominal, né, das características de qualidade do produto, tais características como já falamos, né, comprimento, cor, odor, sabor, né. É aí que o controle estatístico do processo entra, tá? O controle estatístico do processo, né, o CEP, ele é uma técnica aplicada à produção que permite a obtenção da estabilidade do processo e redução sistemática da variabilidade, que é o que a gente falou aqui em cima, né? A necessidade de um processo que tem que ser capaz de operar com pequena variabilidade. Então, a gente tem como conseguir isso aplicando essa técnica, né, que é o controle estatístico do processo, onde ele vai obter a estabilidade do processo, né, ele visa obter a estabilidade do processo e a redução sistemática da variabilidade, das características da qualidade de interesse, contribuindo aí, obviamente, né, para a melhoria da qualidade intrínseca, da produtividade, da confiabilidade, do custo, do que está sendo produzido, certo? Mas, basicamente, o CEP vem deixar o processo estável e reduzir a variabilidade, certo? Dentre, né, as ferramentas que são usadas aí dentro do controle estatístico do processo, a gente tem 7 principais, né, já abordadas aqui na disciplina. Então, histograma ou diagrama de ramo e folhas, folha de controle, né, ou carta de controle também, chamada assim, gráfico de Pareto, diagrama de causa e efeito, diagrama de concentrações de defeito, diagrama de dispersão, gráfico de controle. Todas a gente já abordou. E dessas 7, né, o gráfico de controle é o mais sofisticado, né, é o mais, não que seja complicado, não, mas ele é realmente o mais sofisticado tecnicamente dentre todas as ferramentas aí do controle estatístico do processo, né. Em alguns livros vocês vão encontrar com o nome de controle, gráfico de controle de Shewhart, certo? Um pouquinho, né, passando rapidamente aqui falando desse pesquisador, desse autor, né, desse pensador,
O controle da qualidade iniciou na década de 20 nos Estados Unidos como resultado de avanços na tecnologia de medição e na aplicação industrial das cartas de controle, desenvolvidas pelo Dr. Walter Schultz. O Dr. Walter desenvolveu uma técnica simples, né, como eu falei aqui, as cartas de controle, vocês vão encontrar na literatura tanto como gráfico de controle como cartas de controle, tá? Gráfico ou cartas de controle. É realmente uma técnica simples, né, desenvolvida por ele. Só que, apesar de simples, ela é poderosa para fazer a distinção entre causas comuns e causas especiais. A gente ainda vai chegar lá, vamos definir bonitinho, né, o que são essas causas comuns e causas especiais. Mas, já vão colocando em mente que a causa de controle vem para, basicamente, fazer essa distinção entre causas comuns e causas especiais, certo? A gente vai detalhar ainda o que é isso. Ele propôs o uso das cartas de controle para análise dos dados provenientes da amostragem, né? Então, veio substituir aquela mera detecção e correção de produtos defeituosos, né, pelo estudo. Então, acabou, né, substituiu, né, essa coisa antiga de detecção e correção de produtos defeituosos por um estudo de prevenção dos problemas. Então, isso aqui é muito importante, tá? As cartas de controle e o controle estatístico do processo visa prevenir problemas, tá? Relacionados à qualidade, visando impedir que produtos defeituosos fossem produzidos, né? Então, ele tem que impedir realmente que, essa técnica quer impedir que produtos defeituosos sejam produzidos, certo? A gente vai detalhar ainda muito a carta de controle, o gráfico de controle, mas aqui já tem, né, uma primeira visão aí para vocês verem como é que é a carinha dele. Então, é um gráfico onde a gente tem aqui, na linha aqui horizontal, representando o número de amostra, ou então o tempo, tá? Aqui na vertical, né, variável resposta, que é a característica da qualidade amostral, né, a característica de qualidade daquela peça, daquele produto, né, daquela amostra que você está coletando. E aí você tem uma linha central, que representa o valor médio da característica de qualidade, que, né, a média mesmo, o valor médio daquela característica de qualidade que corresponde ao estado sob controle. Isto é, apenas causas aleatórias estão presentes. A gente ainda vai detalhar mais isso, mas já vão se acostumando. Então, o processo está, a gente chama de estado sob controle quando apenas causas aleatórias estão presentes, tá? Mas a gente ainda vai detalhar isso mais. E a gente tem aí o limite superior de controle, né, o LSC, aqui em cima. A gente tem a linha central, né, que representa esse valor médio dessa característica de qualidade. A gente tem o limite inferior de controle, LIC, e, né, cada ponto desse aqui está representando aí a média amostral, né, dessa característica de qualidade que você está querendo controlar, né, querendo fazer o controle. E eu coloquei até a observação aqui que é comum a gente unir os pontos, né, para melhorar mesmo a visualização, mas cada ponto aqui está representando aí, né, essa característica da qualidade amostral, tá? Mas ainda vamos detalhar como é que a gente vai calcular esse limite superior, como é que a gente vai calcular o limite inferior, tudo isso. Para vocês terem uma ideia. Então, ao longo, né, do tempo, ou o número de amostra, vão, né, se registrando aqui e se observando se esses pontos estão dentro dos limites de controle, né? Limite superior, limite inferior, né? Caso um ponto desse se encontre fora, é um sinal que tem uma causa especial, tá? A gente vai detalhar isso ainda. Então, gente, o principal objetivo do CEP é possibilitar um controle eficaz da qualidade feito pelo próprio operador em tempo real. Vejam que quem está marcando aqui esses dados aqui nesse gráfico é o próprio operador. Isso é bom porque essa proximidade, né, o operador está fazendo aquilo, ele aumenta o comprometimento do operador com a qualidade do que está sendo produzido. E até mesmo libera a gerência, né, para tarefas de melhoria, tá? Então, o gráfico de controle é feito ali pelo próprio operador, em tempo real, certo? Por isso que o CEP, então, vai possibilitar esse monitoramento das características de interesse, assegurando que elas irão se manter dentro dos limites pré-estabelecidos, indicando quando devem ser tomadas ações de correção e melhoria. Então, o CEP faz isso, ele monitora e ele vai indicar quando que deve ser tomada a ação.
né, de correção, certo? Através dessas cartas de controle. Mas vamos lá, vamos construindo o pensamento. É importante ressaltar a importância de se detectar os defeitos o mais cedo possível, né? Obviamente que quanto mais cedo você detecta o defeito, maior a chance de você evitar adição de matéria-prima e mão de obra a um produto defeituoso, certo? Então, o CEP visa isso, detectar o quão antes possível, tá? Sempre o objetivo, então, aumentar a capacidade dos processos, né, reduzindo-se em fugas e retrabalho, e, por consequência, obviamente, né, para reduzir o custo da má qualidade, né. Ele proporciona, então, às empresas a base para melhorar a qualidade de produtos e serviços e, simultaneamente, reduzir substancialmente o custo da má qualidade. Tá? É um sistema de inspeção por amostragem, realizado ao longo do processo, com o objetivo de verificar, igual eu falei, no a consequência de você aplicar o controle estatístico vai ser realmente reduzir o custo da qualidade, vai melhorar a qualidade do produto e serviço, vai reduzir refugo e retrabalho, tá? Ele vai, por quê? Porque ele vai detectar quão antes possível, né, quanto antes possível, a, o defeito, né, ele detecta o defeito, a gente diz quando agir, certo? Então, mas assim, o objetivo, né, principal, então, vai ser o quê? Verificar a presença dessas causas especiais, ou seja, as causas que podem prejudicar a qualidade do produto manufaturado. Então, ele vai identificar, ele vai verificar e te indicar, olha, tem uma causa especial acontecendo aqui. Essa causa pode prejudicar a qualidade, ele vai te indicar o momento quando agir, tá? Uma vez identificadas as causas especiais, podemos atuar sobre elas, né? Então, o CEP vai fazer isso, ele vai identificar. E daí a gente vai poder atuar sobre elas, melhorando continuamente a qualidade do produto, certo? Mas vamos falar da variabilidade que a gente falou, né? Lá na frente a gente falou que o processo tem que operar com pequena variabilidade, tá? Existe zero variabilidade, gente? Não, né? A variabilidade está sempre presente, em qualquer que seja o processo de produção, independentemente de quão bem planejado ele foi ou cuidadosamente mantido ele seja, certa quantidade de variabilidade inerente ao natural sempre existirá, tá? Se a gente comparar duas unidades quaisquer produzidas pelo mesmo processo, jamais serão exatamente idênticas, certo? Mas a diferença pode ser grande ou pode ser praticamente inexistente. Né? Além disso, as fontes de variabilidade podem agir de forma diferente sobre o processo. Então, assim, de fato, a gente quer que tenha a menor variabilidade possível, mas a gente está discutindo aqui que a variabilidade está sempre presente, é inerente, é natural, tá, do processo. Mas está falando aqui, então, que essas fontes da variabilidade podem agir de forma diferente sobre o processo. Então, vamos entender isso. Essa variabilidade natural, né, até chamada aí de ruído de fundo, ele é um efeito, gente, cumulativo de muitas causazinhas pequenas, né, que são inevitáveis, essencialmente inevitáveis. E é chamado de sistema estável de causas aleatórias. Então, são causas comuns, são causas pequenas que vão se acumulando, tá? Mas o sistema está estável, tá? Ele tem essa variabilidade natural, né, que advém desse ruído de fundo, mas a gente fala, né, que quando esse processo opera apenas com essas causas aleatórias, essas causas comuns, a gente fala que o processo está sob controle estatístico, certo? As causas aleatórias são a parte inerente ao processo. Então, a gente vai ter dois tipos de causas, tá? A gente vai falar aqui das causas atribuíveis, ou causas especiais, que aí sim são um problema, mas entendam que existe essa variabilidade natural que realmente vem desse ruído de fundo, desse efeito cumulativo de muitas causas pequenas, dessas causas aleatórias ou causas comuns, é inerente ao processo, certo? Mas essas causas não vão tirar o processo do controle. A gente vai dizer realmente que o processo está sob controle estatístico se ele tem apenas causas aleatórias, né, ou causas comuns, fazendo parte do processo, tá? Em algumas literaturas aí vocês vão encontrar com o nome de causas aleatórias, já outros autores utilizam causas comuns, tá? São sinônimos aí para o que a gente quer usar aqui.
Mas existem outros tipos de variabilidade, né, que podem ocasionalmente estar presentes aí no processo. E ele até dá um exemplo aqui, ó. Vai surgir de onde esse outro tipo de variabilidade? De erro, realmente, do operador. Diferença, de fato, né, na matéria-prima, ou matéria-prima defeituosa. Máquinas ajustadas ou controladas de maneira inadequada, de maneira errada, tá? Essa variabilidade, gente, já é geralmente muito grande quando comparada com o ruído de fundo. Quem que é o ruído de fundo? Essa variabilidade aí, só de causas aleatórias, causas comuns que vão se acumulando, tá? Inerente ao processo. Aqui não. Essa variabilidade aqui é muito grande quando a gente compara com esse ruído de fundo e representa um nível inaceitável de desempenho do processo. Essas fontes de variabilidade, que elas não fazem parte do padrão de causas aleatórias, tá, gente? Então, a gente tem as causas aleatórias, né, que são comuns, inerentes ao processo, ok, está tudo sob controle, não há problema. Aqui não. Aqui ela não faz parte do padrão das causas aleatórias. São as causas atribuíveis de variação. E também alguns autores chamam de causas especiais. Quando o processo opera, gente, na presença dessas causas atribuíveis, né, também chamadas de causas especiais, a gente diz que ele está fora de controle. Então, o processo está sob controle se a gente tem apenas causas aleatórias, né, comuns, e está fora de controle se a gente tem aí causas atribuíveis, né, ou causas especiais, certo? E aqui, para a gente começar a entender, olha o que acontece. Um processo fora de controle, que a gente já aprendeu que ele tem causas especiais, ele é instável ao longo do tempo, certo? Então, a gente tem lá, né, o limite superior de controle, limite inferior de controle, a dimensão que está sendo medida ali. E vejam que aqui, ó, a gente representa essa distribuição aqui, e a gente vê que é um processo instável, tá? Já o processo sob controle, né, onde a gente só tem aí causas comuns, ele é estável, tá? E o que que o CEP vai fazer? O que o controle estatístico do processo vai fazer? Ele vai identificar o surgimento dessas causas especiais. Então, a gente quer manter o processo sob controle, né, como estou mostrando aqui. A gente quer manter o processo estável, mas o CEP vem para identificar o surgimento de causas especiais, e aí você pode agir sobre essas causas, né? Corrigir, tá? Olha só, vamos voltar aqui a falar dessa variabilidade, né? Como é que se distribui, né? Vamos entender melhor esses gráficos aqui. Bom, a gente já falou que existe uma variabilidade inerente ao processo normal, tá? Então, devido a essa variabilidade inerente, as medidas individuais de características de qualidade, o que pode ser qualquer coisa, como já falamos, comprimento, altura, pH, tá? Essas medidas individuais de uma característica de qualidade são todas diferentes entre si, certo? Por conta dessa variabilidade, a gente não vai, né? Vamos supor, então, ó, daqui, a gente vai ler daqui para cá, da esquerda para a direita. Vamos ver. Então, vamos supor que você tenha lá a medida e colocado aqui a tua medida individual da tua característica de qualidade. Depois você mede uma segunda, aí você mede uma terceira, mede uma quarta. Tá vendo que são diferentes? O quadradinho tá ficando um em cima do outro, tá? Cada quadradinho desse aqui, né, seria uma medida, representando uma medida, ele estão próximos, né? Mas são diferentes, tá? E aí a gente vai. Essa figurinha aqui, ela até representa muito bem, né? Se você jogar essa bolinha azul e em vermelho aqui são obstáculos, né? As bolinhas azuis, né? Vamos supor que você vai jogar 100 bolinhas aqui, né? Das 100 que você joga aleatoriamente, elas não vão cair no mesmo lugar, né? Elas vão se distribuir aqui. Mas, quando o nosso processo é estável, esse padrão, né, pode ser descrito como distribuição de probabilidade, uma distribuição normal, né? Essa curva aqui, né, você já conhece, né? Curva normal padrão, tá? 6 sigma. Então, mas aí vamos voltar para cá. Então, quer dizer que a gente vai tirando a medida individual de cada, né, da característica de qualidade, vamos marcando aqui no gráfico e vejam a distribuição, né, depois de um tempo. Não são idênticas, porque a gente já entendeu que existe essa variabilidade inerente ao processo, mas a gente entende que se é um processo estável, esse padrão, né, olha só, né, marcamos todos esses quadradinhos, e no fim a gente tem
né, esse padrão aí que pode ser descrito como distribuição de probabilidade, tá? E, de novo, né, as medidas de um conjunto de pé, vamos dizer que a gente está medindo a medida lá da medida da peça. E aí você vai medindo essa peça e vai colocando as medidas, os valores aqui. A gente viu que varia de uma para outra, mas elas realmente vão se aglomerando de tal forma que, se esse processo está estável, pode ser descrita como uma distribuição normal, tá? Como a gente viu aqui, né? Tanto aqui essa distribuição aqui das bolinhas azuis, ó, né? Olha como que elas vão se aglomerando, tá vendo? Então, a gente diz que esse ser estiver estável, a gente pode descrever essa aglomeração aí dessas medidas como uma distribuição normal, tá? Como vocês já conhecem aqui, nessa curva normal padrão aí. Mas eles podem, né, se diferir quanto a localização, dispersão ou forma, ou até mesmo a combinação delas, tá? Quando a gente fala de localização, tá? Ela representa aí a tendência central, tá vendo? Tá vendo aqui o pontilhado? Ela representa a tendência central dos dados. Quando a gente fala de dispersão, já representa a variabilidade dos dados em torno dessa tendência central. Como é que ela se distribui em torno daqui, ó, dessa linha vermelha aqui, dessa tendência central, tá? E a forma já são padrões de variações aí, né? Se a distribuição vai ser simétrica, se vai ser assimétrica, se vai ser oblíqua, uniforme, tá bom? Mas a gente ainda vai ver em mais detalhes isso aqui, só estou apresentando para vocês. O que nos faz chegar nesse gráfico que nos diz, né, a mesma coisa do que esse, certo? Então, vocês já sabem que aqui, ó, você só tem causas comuns ou causas aleatórias presentes, né? Já que, então aqui está sob controle, né? Aqui no lado esquerdo. Já aqui no lado direito está fora do controle, você já tem causas especiais agindo aqui, certo? E agora, ao longo do tempo, né, existe uma predição, tá? O controle estatístico do processo pode ajudar nessa predição aqui, tá? Do processo. Então, se a gente tem apenas causas comuns ou aleatórias presentes aqui, o resultado do processo forma uma distribuição estável ao longo do tempo. A gente pode falar que ele vai ser mais previsível, ao contrário de quando a gente tem causas especiais que aí já viram um processo não é estável ao longo do tempo, né, e ele é imprevisível, certo? Então, o controle estatístico do processo ajuda a prever isso daqui, tá? Ajuda nessa monitoração que o CEP faz, você vai realmente poder ver se o seu processo está ok, né, tá previsível, ou se tem causas especiais, você tem que agir sobre elas para que ele volte a ficar previsível, tá? Então, para fechar aqui, a gente viu, então, causas comuns ou aleatórias, né? A gente viu que elas são diversas fontes ou causas de variação que atuam de forma aleatória no processo, gerando uma variabilidade inerente ao processo, tá? Essa variabilidade representa o padrão natural, pois é resultante do efeito cumulativo de pequenas fontezinhas de variabilidade, pequenas causas, que vão, né, se acumulando, que acontecem diariamente, mesmo quando o processo está trabalhando sob condições normais de operação. Um processo que apresenta apenas causas comuns atuando, já vimos que é um processo estável ou sob controle, pois ele apresenta sempre a mesma variabilidade ao longo do tempo, certo? As causas comuns, gente, em geral, elas só podem ser resolvidas por uma ação global sobre o sistema, e muitas vezes a atuação sobre elas não se justifica economicamente. Nós ainda vamos discutir isso. Diferentemente das causas especiais, tá? As causas comuns, elas precisam de uma ação global sobre o sistema. Já as causas especiais, vocês vão ver que são ações locais, tá? Então, aqui, resolver as causas especiais aí, né? A correção das causas especiais geralmente precisa de uma ação local e vai ser de responsabilidade do operador, enquanto que as causas comuns já vai depender mesmo da gerência, tá? Porque são ações aí mais globais, certo? Desculpa, esse slide aqui.
E aqui fala que as causas comuns, né, muitas vezes, não se justifica economicamente, porque o processo já está sob controle, né? Já, né, de forma contrária, as causas especiais precisam ser corrigidas, né? A sua correção se justifica economicamente, porque se você não fizer, ela o seu processo realmente reduz significativamente o desempenho, tá? E peças defeituosas vão ser produzidas. Então, obviamente que você tem que corrigir essas causas especiais, tá? E as causas, voltando para a causa comum, os operadores estão em boa posição para identificá-las, né? Mas a correção realmente vai exigir uma decisão gerencial, porque precisa de uma ação global sobre o sistema. E está sob controle. Então, quem vai decidir se vai fazer aquele investimento para aquela melhoria é realmente uma decisão gerencial, tá? Já as causas especiais, então, a gente já viu que são causas que não são pequenas, né? Não seguem o padrão aleatório. Então, aí já vai ser problema do equipamento, problema dos equipamentos ou das ferramentas, um lote de matéria-prima com característica muito diferente, tá? São consideradas realmente falhas de operação. Elas fazem com que o processo saia fora do seu padrão natural de operação, ou seja, provocam alterações na forma, tendência central ou variabilidade das características de qualidade. Elas realmente reduzem significativamente o desempenho do processo e devem ser identificadas e neutralizadas, pois sua correção se justifica economicamente. Então, elas têm que realmente ser identificadas e neutralizadas de quanto antes. Geralmente são corrigidas por ação local e por isso vão ser de responsabilidade dos operadores, apesar de algumas vezes a gerência estar ali em melhor posição para resolver o problema, mas a maioria das vezes é responsabilidade do operador. Então, para finalizar, exatamente, para finalizar, né, então a gente viu aí que o objetivo maior do controle estatístico do processo é detectar rapidamente a ocorrência dessas causas especiais que a gente falou aqui agora, tá? De modo que a investigação do processo e a ação corretiva possa ser realizada antes que muitas unidades não conformes sejam fabricadas. Então, é exatamente isso, né? O CEP vem para identificar essas causas especiais para poder, para que a ação, né, para corrigir, para que a ação corretiva seja feita o mais rápido possível. Por que mais rápido? Antes que muitas unidades não conformes sejam fabricadas, tá? Por isso. Então, a meta do sistema de controle de processo é permitir que sejam realizadas decisões corretas referentes a quando agir sobre o processo, pois tanto o excesso de ação quanto a falta de ação são prejudiciais. Então, ele vem dizer quando agir, tá? Assim, a função do sistema de controle de processo é fornecer um sinal estatístico, sempre que causas especiais estejam presentes e informações pertinentes possam ser disparadas, ok? Na próxima aula a gente continua com esse assunto de controle estatístico de processo, mas até aqui, então, vocês já tiveram uma ideia, né, das definições, dos objetivos, né, das vantagens, tá? Principais ferramentas, etc.